Boa noite, todos bem? Desde o dia 6 de outubro de 2022, eu não lido mais com este meu projeto A História da Luz. Aos que me conhecem sabem o quanto eu me dediquei a esse trabalho e eu vejo que não devo deixá-lo parado. É, Enfim, é um tanto complicado tocar nesse assunto. Hoje estou aqui com uma caminhada ainda, como todos sabem, continuando nesta caminhada do projeto A História da Luz, dando uma retomada nisso tudo, explorando novamente o conteúdo que já foi aplicado com todos. Por meio desta live de hoje, então, eu apresento a vocês um teste, né, com uma rápida conversa com vocês, até para ver, tirar uma temperatura daquilo que pode ser aplicado por nós, na verdade, por mim, né, porque serei eu e eu, né, desta vez, neste formato, sem música, com alguma. Talvez abordaremos alguma questão aí sobre astrologia, visto que falo neste projeto, nesta caminhada da História da Luz, sobre a astrologia em diversos pontos. Mas não nos moldes de previsões zodiacais, de comentários sobre o céu da semana, não neste ponto. A minha visão astrológica é muito mais indo para a cabalística, com a cruz astral, que é uma astrologia um tanto engessada. Mas não é este o ponto que eu quero chegar. Num primeiro momento, eu gostaria de saber de todos vocês como é que funciona esta minha transmissão, como que está a aplicação deste conteúdo, como que está o volume deste áudio. É uma questão muito mais técnica do que de aplicação de conteúdo. Numa primeira abordagem, eu deixarei estes documentos todos salvos aqui no Instagram. Depois, por meio de alguns aplicativos, eu consigo baixar esses vídeos e posteriormente postá-los em um canal que eu já tenho no YouTube. Eu só não o tenho ativado, tá? Então, eu vejo aqui meu querido mano Patrick está aqui conosco. Tenha uma boa noite. Muito obrigado por estar aqui participando. Perfeito. Ótimo, então. Vamos lá, gente. Como eu usarei deste momento como uma mídia pré-gravada, eu farei então, eu gostaria também de ter a opinião de todos. É, Vou fazer as transmissões pelo Instagram, depois, como eu comentei, vou baixar estes vídeos para postá-los no YouTube. Tá? Tem todo um protocolo que vamos ajustando isso conforme os dias e conforme a caminhada também vai acontecendo. Vamos definindo como uma prece de abertura, depois o comentário sobre o tema a ser abordado no dia. Eu vou seguir a mesma caminhada do que já foi apresentado anteriormente, digo, começando tema por tema. Depois disso, vamos dissecando eles com uma certa profundidade. Então, apresentando isso para vocês, depois abrindo talvez um espaço para perguntas, também perguntas que possam ser enviadas anteriormente ou no intervalo de uma transmissão e outra. Eu farei questão de orientar, de expor, de explicar todos os temas que serão por nós abordados. Tá? O que é o projeto A História da Luz? O projeto A História da Luz é um projeto que foi iniciado lá nos idos de 1998, com alguns escritos, que durante a caminhada iniciática foram sendo apresentados para mim. Aquilo que surgiu, como eu sempre indico para muitos meus irmãos, fratres e sorores, irmãos e irmãs que são próximos,
e até todos os quais eu já tutoriei nesta caminhada dentro das diversas fraternidades às quais eu participo, existe uma literatura básica para falarmos sobre a iniciação ocidental, ou seja, da tradição esotérica do Ocidente. Falar da tradição esotérica do Ocidente, meus caros, é falar da história da luz, ou seja, da passagem do Espírito Santo pelos diversos iniciados que são apresentados na caminhada messiânica do Ocidente. Por que que eu bato na tecla do Ocidente? Eu não me sinto à altura de explorar o Oriente além daquilo que eu tenho na minha caminhada como tatuador. Isto, para quem não sabe, eu sou tatuador há 30 anos, ou estou tatuador há 30 anos, deixar de lado também essa balela de ser e estar, todos sabemos disso, né? Desde os que estudam inglês lá no verbo to be, né? Mas tenho essa caminhada como tatuador há 30 anos e hoje a minha principal especialidade é dentro da temática oriental. Então eu não me sinto à altura de abordar a temática do Oriente além das cosmovisões, que são aquelas que eu, como um religiólogo, como um cientista da religião, já estudei. Eu não tenho isso aprofundadamente no quesito iniciático, até porque a iniciação oriental é muito restrita, muito fechada, e a prática destes ritos pede praticamente, literalmente, uma mudança dos meus conceitos em relação a dogmas, em relação à minha religiosidade particular. Né? Então, eu pouco explorarei sobre a caminhada da tradição esotérica oriental. Por isso, vamos abordar, dentro do projeto A História da Luz, a caminhada da luz na tradição ocidental. Em diversos pontos, nós vamos parafrasear principalmente a obra de René Guénon, que é um dos grandes luminares para nós na tradição, que vai sempre fazer um paralelo com aqueles estudos os mais próximos aos quais nós podemos chegar dentro da caminhada da tradição primordial. Falar sobre a tradição primordial é uma caminhada à parte. Nós não temos textos que nos apresentem a tradição primordial, além daquele momento em que Abraão encontra Melquisedeque. Isso, ponto. Podemos, obviamente, a partir disso, buscar os resquícios da tradição primordial dentro do druidismo, dentro de tradições de mitos primais, mas também é algo que em um determinado momento podemos explorar. Mas voltando ao ponto aonde começou, no meu primeiro contato com a iniciação, que se deu lá por 1997, 1998, eu me deparei com a obra de com as obras de alguns iluminados do Ocidente. Eliphas Levi, Stanislas de Guaita, principalmente, o qual eu posso considerar como um maior influenciador da minha caminhada, o próprio Papus, mas algumas figuras são bem interessantes dentro desta caminhada, que vou abordar isso em alguns momentos específicos, que são Fabre d'Olivet e Saint-Yves d'Alveidre. O Marquês Saint-Yves d'Alveidre é um perpetuador da obra de Fabre d'Olivet. Stanislas de Guaita também perpetua essa caminhada, sendo que foi um amigo próximo de Saint-Yves d'Alveidre. Então, estas obras de Saint-Yves d'Alveidre, Stanislas de Guaita, Fabre d'Olivet, Papus, Eliphas Levi, que vão nos conduzir ao que se introduz desse trabalho que eu intitulo de A História da Luz. Tá? Então, Umbral do Mistério, de Stanislas de Guaita, é uma obra básica para quem quer compreender com uma linguagem muito clara, muito lúcida, sobre a origem das tradições iniciáticas. Depois disso, a história da magia, do próprio Eliphas Levi, e a história filosófica do gênero humano. Estas três obras são três obras primordiais para
a compreensão desta caminhada do esoterismo ocidental e que são talvez as 3 obras fundamentais, ou que eu intitulo como uma literatura básica para compreender esse trabalho ao qual eu apresentarei para vocês. Tá? A História da Luz foi transmitida pela Rádio Centenário entre 2021 e 2022. Alguns aqui eu acredito que já tenham se deparado com essas transmissões, né, ao qual ainda está salvo lá no YouTube, no canal Programa Conexão Mística. Para quem não segue, vai lá e segue, podem pegar toda essa caminhada. Lembrando que tem a parte da astrologia, do céu da semana, dos comentários astrológicos que foram feitos pela nossa querida Soror e irmã do coração, Josefine. Enfim, a caminhada que eu lhes proponho é essa. Tá? O que abrange a História da Luz? Nos primeiros momentos, lembrando que esse é um programa teste, eu estou apresentando para vocês aqui, querendo também ter um retorno da parte de vocês, de como que está o áudio, como que está o vídeo. A única coisa que eu não posso mudar é este misto de mendigo com moribundo, né, que vai estar aí atazanando aqueles que estiverem interessados. Tá? O que eu quero dizer, o apresentador não tem como mudar. Tá? Mas vamos lá. Este aqui é todo o projeto, a História da Luz, que foi compilado até agora, são cerca de 150 páginas. Claro que são movimentos. Eu até poderia dizer que são títulos aos quais nós nos aprofundamos durante a caminhada, mas é bem interessante que, a partir do momento que nós pegamos cada um desses pontos, o histórico e o ideário todo ligado à iniciação, é muito amplo. Olá, meu irmão Carlos Eduardo, aquele abraço para você. Obrigado por estar aqui acompanhando. Sempre que nós tocamos no assunto da tradição esotérica ocidental, nós passaremos por alguns movimentos, não apenas daquilo ligando ao próprio esoterismo, né, as ligações e o aprofundamento que nós podemos ter dentro das 4 ciências sagradas, ao lembrar a alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo. Todo esse trabalho ele segue em paralelo a isso tudo. Principalmente numa parte bem interessante que foi tratada aqui, que é o aprofundamento dentro dos arcanos maiores do tarô. Temos um rápido movimento que aprofundamos, aprofundamos não, porque isso não foi aprofundado ainda por mim. Tá? Sou franco em dizer que a parte dos arcanos menores dentro da tradição das 4 ciências sagradas foi pouco explorado na minha parte. O que eu conheço são as obras de Mebs, as obras de Papus, mas eu me detenho mais aquilo que é tradicional dentro dos arcanos maiores, tá? Ao qual até é o grande intuito de retomar o projeto A História da Luz, que é apresentar para os interessados uma tutoria, um curso, aulas, ou seja lá o que vocês quiserem entender, tá? A respeito dos arcanos maiores do tarô dentro desta visão muito mais aprofundada nas vertentes martinistas e cabalistas cristãs. Tá? Claro que é uma redundância, falar de cabala cristã e martinismo é redundante aos que compreendem do que estamos falando. Mas, vamos lá. Temos alguns movimentos dentro do entendimento do projeto da História da Luz, e que é exposto desde o início. As primeiras partes são as mais interessantes e importantes de serem absorvidas e redimidas dúvidas também, que é o momento aonde se forma a Ordem do Templo. Os cavaleiros, os pobres cavaleiros de Cristo, com esta caminhada específica que eles tiveram para o Oriente Médio, né, ao que acredito que todos saibam deste momento, aonde simplesmente nós não temos uma missão de unicamente proteger os peregrinos que vão até a Cidade Santa. Nós temos sim uma missão espiritual recebida por São Bernardo de Claraval, nosso querido patrono, que nos apresenta uma
possibilidade de resgate de uma tradição que estava perdida. Boa noite, Bruna. Um abração para vocês aí. Esta tradição sendo perdida, a missão que São Bernardo recebe é mandar os seus melhores cavaleiros, como vem a mensagem vinda de Maria, que ele mandasse os seus melhores cavaleiros para a Cidade Santa, em busca de um tesouro que valia muito mais do que dinheiro, né? Acontece isso, encontram-se esses documentos, tem essa retomada, o retorno, a Ordem do Templo, podemos dizer que ela teve uma existência precoce, né? Ela teve um grande desenvolvimento espiritualista, místico em determinadas proporções, nós não podemos fugir, até algo que em algum momento a gente pode conversar sobre o que é místico, tá? Hoje o termo místico é muito mal empregado, né? Nós podemos dizer que eles nutriram, que esses cavaleiros da Ordem do Templo, eles nutriram algo no esoterismo do Ocidente que, meus caros, era algo que nós realmente ainda não tínhamos por aqui, né? Com a queda da Ordem do Templo, uma parte retorna ao Oriente Médio, outra parte fica nos canteiros de obras dos castelos e catedrais do norte da Europa, principalmente, do centro da Europa também, mas principalmente subindo da Alemanha para cima. E temos, né, aquilo que podemos resumir como a caminhada esotérica dentro da tradição do Ocidente, que apresenta muito bem as fraternidades que nós temos hoje de forma muito séria, que podemos ser bem francos, intitulá-las como a franco-maçonaria e os Rosa-Cruzes. Disto, em outro ponto, temos um outro movimento que se origina disso, fazendo francamente um balanço, um equilíbrio perfeito entre as duas fraternidades, que é o trabalho dos martinistas, que aos que sabem do que estamos falando vão compreender com certa profundidade até que ponto isso pode ser dito aqui de forma profana e aberta a todos. Tá. Vamos lá. Em que consiste o projeto A História da Luz? Estas 150 páginas que temos aqui, que já foram apresentadas pelo rádio e que certamente serão aprofundadas com maior carinho, com maior experiência, começa pelo início, ou seja, o initium. O primeiro movimento do trabalho da História da Luz é falar sobre a iniciação. Nós falamos aqui sobre a iniciação no passado, a iniciação no presente, a iniciação no mundo, a iniciação no Brasil, né? Com a iniciação chegando aos modernos, principalmente com essa ligação templários, franco-maçons e Rosa-Cruzes. Vocês podem pensar, poxa, mas e o catolicismo e as diversas religiões? Gente, isso está muito ligado a todas as tradições cristãs, e não apenas cristãs, mas também do judaísmo, hebreus, israelitas, judeus, com os muçulmanos, desde os pré-maometanos até os pós-maometanos. Gente, é muito amplo aquilo que abrange ao aspecto exotérico da luz, ao aspecto esotérico da luz. Com isso, nós temos aqui um meio do caminho, ou um equilíbrio que pode ser que podemos intitular de experiência mística, tá? Mas isso tudo faz parte da caminhada do projeto A História da Luz. Falaremos aqui, na caminhada sobre a iniciação, falaremos então dessas particularidades envolvendo templários, envolvendo os franco-maçons, envolvendo os Rosa-Cruzes, com uma grande compreensão de como se costuram essas fraternidades num momento ao qual isso existiu, num momento que foi necessário esse encapsular da Ordem do Templo, porque, volto a dizer, podemos sim afirmar que a Ordem do Templo teve uma existência precoce. Depois do trabalho sobre a iniciação,
nós partimos para o trabalho dos arcanos maiores. Essa é a sequência do projeto. É muito provável que nós não abordaremos isso neste momento. Deixaremos a parte dos arcanos mais adiante. Volto a lembrar, isso tudo serve como uma apresentação de um projeto que podem se tornar tutorias, pode se tornar um curso sobre os arcanos maiores. Esse é o intuito do retorno dessas apresentações, desse segundo momento da história da luz para todos vocês. Tá? Temos aqui então um bom pedaço. Claro, eu estou aqui mexendo nas minhas anotações, tá? Nos programas prontos. Um bom pedaço desse segundo aspecto da história da luz é sobre os arcanos. Até ele está ligado a uma tradução que eu fiz de um documento sobre o tarô egípcio, que eu não quero me deter sobre ele, porque ele ainda não foi publicado por mim. Até olha aqui, ó, lembrando que encerrei os arcanos no dia 18/11. 18/11, dia do ocultismo. Também é aniversário de um grande mano meu. Depois, vamos para as ciências sagradas, que é muito certo que será o nosso segundo movimento de estudo. Tá? Por que eu digo isso? Partir do assunto iniciação, pegando desde a iniciação lá nos tempos antigos. E falar de tempos antigos é falar de tempos primitivos. Tá? Nesses tempos primitivos, nós já voltamos ali àquela noção que nós exploramos antes na nossa rápida exposição, sobre aquilo que vem com o trabalho de René Guénon, sobre a tradição primordial. Depois nós temos outros autores também ligados a René Guénon, que nós podemos, em certo ponto, até aqui na caminhada do projeto A História da Luz, fica ali uma brechinha pedindo que tratemos sobre a tradição primordial. Falar sobre a tradição primordial aqui para nós ocidentais é falar do contato que nós temos do grande patriarca Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque é a última figura que nós temos importante que traz um legado da tradição primordial. Tradição primordial, o que é? Quando nós não tínhamos essa divisão entre tradição esotérica do Ocidente e tradição esotérica do Oriente. A tradição primordial, ela permeia, ela costura o esoterismo ancestral da humanidade. Tá? Falar sobre isso também é ir aí em alguns assuntos sobre revisionismo histórico, que eu particularmente gosto muito. Temos diversos autores, pesquisadores muito sérios, principalmente brasileiros, aí ligados ao estudo do revisionismo histórico. E isso, de certa forma, cria para nós paralelos muito sólidos sobre tradições pré-diluvianas, sobre aquilo que nós podemos falar com uma certa certeza. Eu posso estar errando em falar isso, né? Em falar o termo certeza, porque não temos certeza de nada, mas talvez no passado alguns estudiosos do revisionismo histórico podem trazer para nós algumas certezas muito mais claras do que essas que são aí Rothschildianas ou Smithsonianas, se é que vocês me entendem, tá? Mas avancemos. Saímos então do estudo da iniciação vinda do passado e partiremos para o estudo das ciências sagradas. O estudo das ciências sagradas, dentro do projeto A História da Luz, teve duas abordagens. Uma abordagem bem superficial, que eu posso chamar de parte 1, que foi publicada, apresentada para vocês em 2021, e a parte 2, mais aprofundada, que continua a parte 1, que foi apresentada para vocês em 2022. Lembrando que isso tudo aconteceu pela Rádio Centenário, pelo programa Conexão Mística.
recomendo a todos que, se quiserem, procurem aí a Rádio Centenário. A Rádio Centenário ela tem uma cobertura muito pequena aqui em Chapecó, porque é uma rádio comunitária, mas vocês podem acessá-la pela internet. E temos a página ou o nosso canal, que ainda está lá no YouTube, do programa Conexão Mística. Tá? Quem quiser, tudo isso que eu estou falando para vocês já foi apresentado lá. É lógico que agora abordaremos isso sem música, sem a parte do aprofundamento astrológico, sem interrupções, sem essa transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo acontecerá aqui no Instagram e depois disso eu buscarei um meio de baixar os vídeos e colocá-los no YouTube, tá? A princípio, é este o nosso movimento da caminhada. Depois das ciências sagradas, onde nós exploramos sobre o misticismo, a gnose e a magia dentro da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo. Nós avançaremos para aqui, conclusão das ciências sagradas. Vamos para o segundo movimento, ou seja, segundo volume de 50 páginas. Encerramos o primeiro volume de 50 páginas, vamos para o segundo. Esse aqui, por sinal, tem 56 páginas. Né? O nosso segundo movimento é bem interessante. Um assunto que eu gostaria de abordar ele antes mesmo, ou talvez todos aqueles que se interessarem pelo aprofundamento com os arcanos maiores do tarô, precisarão passar por este movimento, que é aquele dos vícios e das virtudes. Bem interessante. Isso precisa ser muito bem pontuado para todos aqueles que desejam essa caminhada dentro da tradição esotérica do Ocidente, aqueles que buscam uma instrução séria, aqueles que eu digo que estão muito mais para René Guénon do que para Aleister Crowley. Tá? E esqueçam o nome desse segundo. Tá? Todo respeito ao personagem histórico que ele foi, mas a doutrina que ele deixa, ela é muito equivocada. Falo daquilo que ele produz. Aquilo ligado a Golden Dawn, a Ordem dos Templos Orientes, é outra história. Ele, com seu dedo podre, foi lá e contaminou estas também de certa forma. Mas aquilo dentro da fraternidade que ele criou, ou seja, das fraternidades que ele criou, deixem de lado. Eu até nem devia estar falando sobre isso. Tá? Mas vocês querem trabalhar vício e se tornarem pessoas consumidas por essa energia nefasta do vício, busquem Aleister Crowley. Querem trabalhar virtudes? Busquem o caminho da reflexão interior. A verdadeira iniciação, o caminho da autoiniciação, da caminhada verdadeira dentro de um esoterismo do Ocidente, é muito reflexiva em relação aos teus vícios e às tuas virtudes. Tá? Temos aqui então também umas boas páginas, ou seja, bastante material para estudarmos sobre as virtudes teologais, cardeais. Tá? Depois disso, pegando cada um dos vícios com as condições astrológicas, sempre tendo em referencial a árvore da vida, o estudo da cabala, na visão da cabala cristã. Tá? Eu nessa vida não vim judeu, tá? Todo respeito a todos os meus queridos irmãos judeus que estão por aí, que praticam cabala diariamente, mas estes praticam a cabala judaica. Eu sou um cristão, iniciado em tradições esotéricas do Ocidente, eu pratico a cabala cristã. Tá? Este trabalho, principalmente em relação aos vícios, de reconhecê-los, trabalhá-los e ter um diagnóstico antecipado de como eles começam a agir em nós, é parte da caminhada deste estudo que antecede o estudo e qualquer aprofundamento com os arcanos maiores do tarô. Por que que esse cara não para de falar em tarô? Porque, gente, a principal ferramenta do esoterismo tradicional do Ocidente é o tarô. O tarô,
ele nos apresenta as 4 ciências sagradas, ligadas ao passado, ao presente e ao futuro de tudo aquilo que há entre os céus e a terra. Aquilo que ainda nem aconteceu está no tarô. Mas lhes antecipo, o nosso intuito não é ensinar para ninguém o tarô divinatório. Não é este o ponto, mas sim uma visão do tarô iniciático, tá? Deste que vos fala. Depois dos vícios e virtudes, que é um trabalho bem profundo, tá? Temos aqui alguns trabalhos, alguns artigos específicos que posso passar para vocês também, que foi produzido no meu tempo dentro da Sociedade das Ciências Antigas, que eu não faço mais parte, tá? Estamos ligados por laços fraternos, mas não faço mais parte. Voltamos ao assunto das iniciações do Ocidente, principalmente da caminhada iniciática do profano que bate à porta do templo e pede a iniciação. Aqui também serve como um diagnóstico pessoal para ver como eu estou em relação à minha caminhada iniciática. Tá? Eu lhes digo, gente, o homem moderno, ele precisa do alimento sólido, como diz o apóstolo Paulo, o alimento sólido para o seu corpo. Este alimento sólido é algo palpável. E quem nos dá isso? A religião e a iniciação. Alguns talvez acreditem que isso, uma coisa não tem a ver com a outra, e realmente não tem. Mas cada uma delas alimenta uma parte do nosso corpo. A iniciação alimenta o nosso processo de reintegração. E a religião alimenta a nossa vida para o processo da reintegração. O Mano Carlos Eduardo está pedindo se esses encontros serão semanais. Eu não sei. Não sei. Talvez quando der tempo. Talvez tentar aí publicar uns 2 espaços por... uns 2 espaços, uns 2 programas por mês. Se conseguir toda semana ia ser ótimo, meu irmão. Mas eu não garanto. E em relação aos encontros, se você fala da publicação do material, eu teria muito a intenção de produzir 2 programas por mês. Em relação ao processo de vivência dentro do tarô iniciático, eu não terei a petulância de falar nada. Ainda não. Ainda não. Vamos tirar a temperatura, caminhar um pouco juntos e aqueles que tiverem interesse, como assim eu já tive, né, até não sei se não tem alguém por aí, já tive alguns tutoriandos, já fiz essa caminhada junto com diversas pessoas, algumas delas em relação ao tarô, tá? Que foi aí uma caminhada de 3 anos praticamente, lendo algumas obras, aprofundando-se, principalmente ligado à tradição cabalística, porque cada arcano do tarô tem uma letra hebraica, né? E Deus, o grande arquiteto, o grande geômetra, usou destas ferramentas para manifestar e pôr ordem ao caos. As iniciações do Ocidente tem uma bela caminhada aqui, depois continuamos com a iniciação do Ocidente, o proto-cristianismo, o cristianismo primitivo, a cavalaria, as ordens de cavalaria, voltamos, né, a esta caminhada templária. Depois, gente, eu nem lembrava. As iniciações do Ocidente foi um trabalho bem longo, hein? Já estou aqui na parte 13. Acredito que antes de ir para Ciências Sagradas, nós vamos ter um bom estudo aí sobre as tradições ocidentais. Mas também é tudo feito por partes, tá?
E aqui o nosso terceiro volume. Temos aqui mais 57 páginas, então temos aí ao total umas 163 páginas de material produzido, né? Religiões e religiosidades. Aqui acabei de falar sobre o processo da religiosidade, das religiões ligadas à iniciação. Este aqui foi um trabalho bem interessante mesmo, que foi desenvolvido. Ele teve uma abrangência um tanto peculiar naquele momento que eu estava passando, caminhando, principalmente na minha vida acadêmica. Lembrando que todos esses documentos seguem moldes acadêmicos, menos na parte do referencial. Eu, muitas vezes, e até algo que eu fiz aqui, principalmente no trabalho sobre as religiões e religiosidades, espiritualidades e caminhada iniciática da reintegração, né? Onde eu busco elucidar dentro do meu ponto de vista, também utilizando muito da obra do nosso saudoso professor Olavo de Carvalho, sempre nesta caminhada, tá? Talvez sou um dos poucos, lembrando também no nosso irmão Elvésio Rezende Urbano Júnior, que também é um seguidor de Olavo de Carvalho, que está ligado à iniciação. São poucos ligados à iniciação que utilizam-se de referência da obra do nosso saudoso professor Olavo de Carvalho. Talvez isso que nos coloca graciosamente na bandeja das ovelhas negras da iniciação. E não negro, não de, né? Não de coisas obscuras, mas de a iniciação estar contaminada por uma corja progressista. Me desculpem a palavra, mas eu preciso ser franco. Tá? Avançando então, temos todo esse processo aqui das religiões e religiosidades, onde no fechamento eu apresentei toda uma bibliografia. Foram cerca de uns 15 livros utilizados aqui como referencial para o trabalho das religiões e religiosidades. E eu posso lhes dizer que para a produção desse trabalho da História da Luz, foram cerca de uns 100 livros. Tá? Eu até posso preparar em algum ponto uma bibliografia sugerida para estudo dos irmãos, fazendo referencial a isso. Mas eu não aplico citações, e para aqueles que sabem que estão ligados a esta caminhada, farão referência aos autores exatos. Eu não me abstenho de explicar para vocês ou apontar aqueles que tiverem interesse aonde cada fragmento vai coincidir ou vai te levar até a obra de um iniciado do passado. Não me abstenho e faço profunda questão, mas eu não vou ficar fazendo referencial bibliográfico de citações, até porque não tem citações aqui. São conteúdos de toda uma caminhada iniciática, ao qual eu apresento aqui. Tá? Vejamos, gente. É um início de uma caminhada, eu estou tentando aqui, não estou mais ligado à rádio, o programa Conexão Mística deixou de acontecer. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. O último programa que eu participei, que foi o episódio 35 da segunda temporada, que foi o programa número 65, sendo que eu entrei no programa 12. O último programa foi apresentado no dia 6 de outubro de 2022, ou seja, que eu participei. Tá? O Sol estava em Libra, a Lua estava em Peixes, Saturno estava em Aquário e Mercúrio estava em Virgem. Tá? Tínhamos aqui um eclipse solar para 25 de outubro. A Lua era crescente. Caminhando, gente, mais detalhes sobre as ciências sagradas, ou seja, é o terceiro aprofundamento das ciências sagradas, sendo mais ou menos um fechamento, principalmente em relação a obras específicas
Este aqui, não sei se a Bruna está ouvindo aí, a Bruna e o Alex, que o Alex pediu que tratasse sobre o Kaibayon, né? Então, uma parte disso aqui tem a ver com vocês aí, gente. Detalhes sobre as ciências sagradas, que foi bastante coisa, ó. Tenho aqui também um outro trabalho que foi produzido por mim e um fechamento sobre as ciências sagradas. Então foi a... E o último programa que eu apresentei para vocês no dia 6/10 foi sobre a vida e a morte. Não sei se tem alunos aí do EBM Destre ou do Florestan, do 9º ano. Alguns dias atrás eu apresentei para vocês um trabalho sobre a vida e a morte e a finitude, tá? Falando sobre os livros dos mortos. Este trabalho parou por aqui. A produção dele é algo que em certo momento será continuada, principalmente no tocante da tradição primordial, como eu falei para vocês, né? Para isso nós utilizaremos aí principalmente das obras de René Guénon, onde ele fala sobre a tradição do grau. Se alguém tem curiosidade, procurem as obras de René Guénon falando sobre o grau. Até porque René Guénon sempre é bom para nós ocidentais. Meus caros amigos, amigas, eu agradeço a todos que estiveram aqui participando. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Temos aí alguns minutinhos, não que tenha limite de tempo, até onde eu lembro, acho que é 1 hora, mas se alguém tiver aí alguma pergunta, pode fazer, ou se não, encerraremos essa transmissão e com o meu profundo sentimento de muito obrigado, ou seja, a aplicação sensata do termo gratidão. Gratidão a todos por estarem aqui conosco e eu fico feliz em estar retomando esse trabalho. É parte da minha missão para com vocês. Auxiliá-los na caminhada da autoiniciação, do autoconhecimento sério, tá? Agradeço também, né? Eu sei que ele não está aí, não sei se vai assistir, mas tenho contato com ele sempre, mas para que fique marcado minha eterna gratidão ao meu querido professor Nelson Real Júnior. Jacaré, sem você, esta obra não seria possível. Vejamos aqui o meu querido frater Maurício. Um abraço aí, Maurício. Para conseguir esse material, só quando ele tiver revisadinho, organizadinho, e aí talvez eu publique ele, mas eu ainda não sei. Tem muita coisa aí. Eu acabei de traduzir a obra de um autor agora, para quem não sabe, alguns aí sabem, da minha caminhada como tradutor. Tenho agora, terminei de traduzir a obra aqui de um autor muito importante para o esoterismo, principalmente para o martinismo da linhagem russa. Vamos revisar agora essa obra com toda a calma que a obra merece. Até o fim do ano é provável que ela seja publicada. O próximo material que eu voltarei a mexer é também a obra de um outro autor, que essa tradução está parada aí há cerca de 13 anos. E depois disso, dá essa mexida aqui no projeto A História da Luz. Meu querido mano Daniel Barpi, obrigado por estar aí. Frater Maurício, obrigado também. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, minha gente, se ninguém mais tem perguntas, comentários, hasta luego. Um grande abraço.